Olá, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana da Cidade Nova. Nós estamos aqui para mais um momento de estudo bíblico no livro de Provérbios. E eu convido você para ler o capítulo 24 desse livro maravilhoso que nos oferece riquíssimas lições para que possamos viver de forma sábia aos olhos de Deus, tendo como fundamento o temor do Senhor. Capítulo 24 diz assim: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato, no juízo a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Filho meu, saboreia o mel porque é saudável, e o favo porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? São também estes provérbios dos sábios: parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijos nos lábios é a resposta com palavras retas.
cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas: como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Aqui neste capítulo se encerra o chamado Livro dos Sábios, ou conforme aquela designação alternativa, nós temos aqui o fim do chamado Livro dos 30 Ditados. O capítulo contém os 14 últimos ditos desta série, que vai do ditado 17 até o 30. E como o capítulo tem 34 versículos, facilmente você conclui que muitos dos ditados vão ser formulados com mais de um versículo. E eu gostaria de destacar alguns detalhes que merecem ser enfatizados nessa visão geral que nós temos do próprio capítulo. A presente coleção parece não ter sido uma coletânea rígida ou fechada, construída de forma única. Isso pode ser deduzido da expressão que aparece encabeçando o verso 23. São também estes provérbios dos sábios, nos dando a entender que essa pequena coleção parece ter sido construída com mais de um cotejamento. Parece que ela foi arranjada depois de pelo menos 2 seleções de ditos sapienciais. Por causa dessa frase demonstrando uma nova seleção de ditos sapienciais, alguns são da opinião de que os 30 ditados eles vão até o verso 22, e que aqui do verso 23 até o final do capítulo nós temos uma coletânea isolada de instruções acrescentadas como se fossem um apêndice para o livro dos sábios, ou o livro dos 30 ditados. É preferível interpretar que essa coleção foi originalmente incorporada a Provérbios como se fosse uma coletânea editada em 2 estágios, como demonstra aí o verso de número 23. A segunda observação interessante desse capítulo é que você tem no livro dos sábios um eco daquela primeira coleção que é tão marcante no livro de Provérbios, que é a primeira das coleções de ditos sapienciais que aparece no livro, que vai do capítulo 1 até o capítulo 8, que é a coletânea conhecida como as 13 lições sobre a sabedoria.
Por que eu digo que aqui você tem um eco dessas 13 lições sobre a sabedoria? Porque tem uma repetição de versículos aqui no capítulo 24 que você tem lá nas 13 lições. São os versículos 33 e 34, que são exatamente aquilo que você encontra no capítulo 6, no verso 10 e no verso 11. Nas 13 lições, se você está lembrado, nós temos o tema da preguiça aparecendo de forma muito saliente. E é justamente esse assunto que você tem ecoando aqui no Livro dos Sábios, através de uma repetição enfática, denunciando que esse medonho pecado é radicalmente incompatível com a caminhada na sabedoria, do ponto de vista divino. E os antigos que estudaram muito as raízes primárias da natureza humana corrompida, colocaram a preguiça como um dos pecados de tronco e que nós devemos levar em consideração. Eu quero ver apenas uma lição para a nossa edificação. E é justamente uma lição envolvendo o assunto da inveja, que também na compreensão dos antigos que estudaram profundamente a natureza humana no seu estado corrompido, os antigos colocaram também esse pecado como sendo uma das raízes primárias da nossa natureza decaída, que é o pecado da inveja, que ocupa o segundo lugar na lista dos 7 pecados capitais. E novamente aqui no capítulo 24 nós temos o assunto da inveja aparecendo em 2 ditados que compõem o Livro dos Sábios. E a lição envolvida nesses 2 ditados sobre a inveja parece ser a seguinte: invejar os ímpios corrompe o coração dos justos, e decididamente não é uma boa ideia. Mais uma vez aparece, portanto, na coleção o tema da inveja, no ditado 17, que você tem no verso 1 e no verso 2 do capítulo 24, e no ditado 25, que você tem nos versos 19 e 20 desse capítulo que nós estamos estudando. Anteriormente eu mencionei que ao longo do livro de Provérbios você vai ter nada menos do que 8 lugares ou 8 textos sapienciais tratando do pecado da inveja. E agora, com esses 2 do capítulo 24, com os 2 do capítulo anterior, você pode dizer que metade das referências sobre a inveja nós temos no chamado Livro dos Sábios. 4 das 8 referências do livro estão, portanto, no capítulo 23 e no capítulo 24. A inveja, mesmo que seja em relação ao objeto mais digno ou lícito, é um pecado terrível aos olhos de Deus. Ainda mais quando esse pecado se mostra como uma ambição para com aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus não tem prazer. E aqui eu gostaria de fazer um destaque sobre o pecado da inveja, que talvez seja o seu pecado de tronco. A inveja, no seu lado mais perverso, se caracteriza não tanto pelo desconforto
irresolvível. Preste atenção, um desconforto irresolvível de não ter o que o alheio tem. Esse não é o lado mais perverso da inveja, não é? A pessoa ter aquele desconforto insuperável por não ter aquilo que o outro tem, que pode ser beleza, riqueza, influência, fama, conhecimento, e talvez o pior objeto da inveja seja a espiritualidade alheia. Então, o lado mais perverso, mais terrível, não é o desconforto de não ter, mas é o sentimento mesquinho de simplesmente não aceitar o que o alheio tem. Porque preste atenção, muitas vezes o invejoso não tem nem condições de ter o que o outro tem. Ele não saberia lidar com a beleza que o outro tem, com o dinheiro que o outro tem. Ele não saberia lidar com o conhecimento que o outro tem. Mas preste atenção, o que lhe parece mais doído não é não ter, é observar o que o alheio tem. Parece que esse é o traço mais doloroso desse pecado de tronco chamado inveja. Não é sem razão, e é um comentário maravilhoso do Hernandes Dias Lopes sobre esse versículo da inveja que aparece aqui no capítulo 24. Ele diz o seguinte, com muita propriedade, e peço que você preste atenção: a inveja é um subproduto do complexo de inferioridade. O invejoso, na linguagem do pastor Hernandes, é um indivíduo mal resolvido. Ele não consegue lidar com as suas próprias deficiências ao observar aquilo que os outros possuem. Mais uma vez, o que está por trás da inveja aqui, no capítulo 24, tanto quanto no capítulo 23, nos dois ditados, é aquela insidiosa atração. Insidiosa atração, porque ninguém com bom senso vai diretamente alimentá-la, mas é atração pela aparente sorte dos ímpios. Os mais piedosos crentes estão sujeitos a cair nesse pecado, a desenvolver esse tipo de deficiência. E mais uma vez cabe aqui a lembrança de que Asaf, um grande servo de Deus envolvido na adoração, ele era nada menos do que o chefe de todo o grupo de louvor nos dias de Davi, e ele teve o seu coração atingido por esse sentimento tão terrível, tão horroroso, tão indigno, né, para a piedade descrita nas Escrituras, que é o pecado da inveja. Você basta ler o salmo que ele escreveu, o Salmo 73, onde você tem o relato daquilo que ele experimentou. E aqui no capítulo 24, há portanto, dois ditados que nos oferecem mais lições sobre esse pecado. A primeira lição está aí nos versos 1 e 2. Quem invejar os ímpios, inevitavelmente vai experimentar o ânimo deles, ou o ânimo que os sustenta, que os move. E preste atenção, os versos são muito claros quando nos dizem que não é necessário
nós nos juntarmos aos ímpios, para que possamos experimentar o ânimo com o qual eles se movem na própria existência. Basta querer ser como eles, diz o texto sagrado aqui no capítulo 24. Um ânimo carnal controla o coração dos homens não regenerados. Obviamente, eles não são controlados pelo Espírito Santo, porque não possuem a relação de comunhão com o Deus único verdadeiro que se estabelece após a conversão genuína. Portanto, os ímpios, eles vivem movidos por esse ânimo carnal, o único ânimo com o qual eles podem contar. E esse ânimo, ele é caracterizado pela perversidade inconsequente. É o que você tem nos versos que eu mencionei, nos versos 1 e 2, algo completamente incompatível com os padrões da aliança, com aquilo que Deus espera ver na vida daqueles que professam o seu nome. O texto diz que mente e lábios, ou seja, o homem interior e o homem exterior, estão totalmente entregues ao mal e à destruição do próximo. Obviamente que esse tipo de sentimento não pode ser alimentado ou agasalhado ou acariciado por aqueles que são filhos de Deus, servos da aliança, estão comprometidos com os padrões da espiritualidade das Escrituras. Essa, portanto, é a primeira lição. Não devemos invejar os ímpios, porque se fizermos isso, estaremos caindo na armadilha de experimentar o ânimo que os caracteriza. A segunda lição está aí nos versos 19 e 20. Quem invejar os ímpios estará investindo sem nenhum medo de errar num projeto falido. O ditado ensina com clareza que a sorte dos maus nada tem de desejável, porque não tem resultados positivos nem duradouros. E não poderia ter, porque aquele que é o governador moral do universo, ele certamente distribui as suas recompensas e também os seus castigos de acordo com a conduta daqueles que professam o seu nome. Os perversos, ainda que cheios de riquezas materiais incontáveis, sempre experimentarão aqui, nessa vida, as inquietações insuportáveis da alma. Já imaginou isso? Você vai invejar os ímpios, vai invejar os incrédulos em função de todos os recursos ou de todas as ambições que talvez você esteja cobiçando, sem se perceber que eles vivem uma espécie de existência irresolvivelmente inquieta. Os homens incrédulos, perversos, aqueles que não conhecem a Deus e que são caracterizados no livro de Provérbios, nada menos com o adjetivo perverso, esses incrédulos, eles não experimentam a paz que os servos da aliança possuem. E o ditado nos ensina isso, que a sorte dos ímpios não tem nada de desejável. Os perversos, portanto,
ainda que cheios de riquezas incontáveis, eles viverão de forma inquieta. E é por isso que no Antigo Testamento você vai ter um grande profeta sintetizando de forma maravilhosa aquilo que nós não devemos desejar experimentar, que é a inquietação, a falta de paz. O profeta Isaías, no capítulo 48, no verso 22, ele diz: para os perversos, todavia, não há paz. Além disso, a lâmpada dos perversos se apagará. É o que diz o texto no verso de número 20, que é uma metáfora utilizada pelo escritor sagrado para indicar a condenação final deles. E como nós devemos, isso pode passar no nosso coração? E eu quero terminar com as palavras do salmista Davi, que no Salmo 37, nos primeiros versos, ele diz alguma coisa muito parecida daquilo que nós encontramos aqui em Provérbios. Ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Há muita gente, e às vezes nós até usamos essa expressão brincando, né? Eu estou sentindo uma inveja santa. E eu queria terminar com essa conclusão. Até a inveja santa é perigosa, quanto mais a inveja ímpia, né? Quanto mais a inveja dos perversos, a inveja daqueles que não servem a Deus. Que, portanto, na nossa vida espiritual, nós possamos a cada dia sondar o nosso coração, para que, se esse é o nosso pecado de tronco, se esse é o seu pecado de tronco, você possa sondar a cada dia o seu coração, para não permitir que essa raiz primária da natureza humana corrompida possa brotar, possa florescer, possa ganhar força, para que a sua caminhada com Deus não seja prejudicada. Nós devemos procurar, com todos os meios de graça, neutralizar aqueles pendores que são as propensões primárias do nosso coração corrompido: o orgulho, a inveja, a ira, a glutonaria, a preguiça, a avareza e a lascívia. Que Deus, portanto, nos dê a vitória pela sua graça contra todos esses pecados medonhos que são tão bem descritos no livro de Provérbios para a nossa edificação. Deus abençoe você e que livre o seu coração do pecado da inveja. Em nome de Jesus. Amém. Ligou para algum irmão da igreja? Já passou alguma mensagem para saber como o irmão está? Ou para alguma família, para demonstrar o seu amor de forma concreta,
fazendo com que a pessoa que vai receber a sua ligação ou receber a sua mensagem conclua que ela foi lembrada por você e que você faz parte do universo de irmãos que merecem atenção e que são importantes dentro da nossa comunidade da fé. Se você ainda não fez isso, eu queria incentivar você a buscar um contato com talvez alguém que você imagine que poucas pessoas vão ter essa iniciativa de perguntar como está. Então, procure fazer isso. Não espere apenas que os irmãos liguem para você para saber como você está, mas saiba que essa é a sua responsabilidade também, de procurar saber como é que os outros estão. Gostaria também, mais uma vez, de incentivar você a acompanhar aquilo que tem sido feito pela Comissão de Mídia, que você possa acessar os nossos canais, a nossa página, o Facebook, o Instagram e também o blog da nossa igreja. Esses canais estão sendo alimentados para que você de alguma forma receba o YouTube, nosso canal, para que os irmãos que estão trabalhando nessas plataformas possam se sentir a cada dia estimulados a fazer esse trabalho enquanto nós estivermos confinados, recolhidos em casa, nesse distanciamento social obrigatório em função dessa pandemia. A nossa expectativa é que ninguém adoeça e que, se adoecer, seja alguma coisa leve, não seja agravada, e que logo, logo nós possamos estar liberados para nos juntarmos como igreja e nos unirmos presencialmente no lugar que tão generosamente Deus tem nos dado, e como frequentemente acentua o presbítero Josafá, um lugar confortável para ouvirmos a santa palavra de Deus para o bem da nossa alma, para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento da nossa fé, para que a nossa família seja solidamente edificada pelos conselhos de validade permanente que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Um grande abraço para você que tem nos acompanhado e que Deus aplique ao seu coração as verdades que nós tivemos a oportunidade de compartilhar nesta ocasião. Deus abençoe você e a sua família. Amém.